Olá, queridos. Boa noite. É um privilégio estar com vocês novamente aqui para mais um culto virtual. Deus tem conversado conosco em todos os nossos cultos, nas quartas, nos sábados e nos domingos. E nos domingos, de maneira especial, nós estamos tendo uma série intitulada Entre Algemas. E nós estamos vendo um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Como Deus o conduziu, o que ele escreveu, como ele encontrou a salvação em Jesus Cristo e como esta salvação nos transforma, nos renova e vai nos modelando conforme o caráter e a semelhança de Jesus Cristo. Deus tem uma mensagem muito especial para você aqui nesta noite. E semelhantemente, a noite passada eu estarei conversando com vocês aqui na câmera, mas também estarei conversando aqui com os familiares da Terezinha, com os seus amigos. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós teremos uma grande festa aqui na terra e uma enorme festa lá no céu, porque um pecador se arrependeu e está entregando a vida a Jesus Cristo. Tudo bem? Então, fica combinado assim. Eu estarei olhando para vocês, mas de vez em quando também vou conversar com eles aqui. Porque afinal a palavra precisa alcançar a todos. Tanto você que está aí em sua casa, no virtual, como eles que estão aqui. E eu quero começar neste momento fazendo uma oração para que o Senhor toque no seu coração, para que Ele me use mais uma vez. Feche os seus olhos. Querido bondoso Deus, amado Pai, Senhor, em mais uma noite a sua palavra será aberta. Nós estamos vendo um pouco sobre o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a salvação em Jesus Cristo. E Senhor, é no nome dele que nós erguemos esta oração. Por favor, bom Pai, salve cada um de nós. Há pessoas que receberam este link, que entraram agora no Facebook, no YouTube, estão conectadas e precisam tomar uma decisão. Precisam colocar Jesus em primeiro lugar na vida delas. Precisam reconhecer que são pecadoras e que estão longe de Deus. Estão sem Deus e sem Cristo no mundo, perdidas. Senhor, em nome de Jesus, resgate esta pessoa. O Senhor sabe quem é. Esta pessoa também sabe quem é. E bom Pai, que o Senhor me use como seu instrumento. Que o homem desapareça. E que o seu poder, que o seu Filho resplandeça. Que as pessoas, ao olharem para mim, ao ouvirem a minha voz, possam ouvir a tua palavra e o seu Filho fazendo o chamado, o apelo. E eu já oro para o final, Senhor, no momento do apelo, que esta pessoa venha se converter de forma radical, completa. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Possivelmente, era o ano 5 depois de Cristo. Na cidade de Tarso, no estado da Cilícia, nascia um homem, um bebezinho chamado Saulo. Naquela cidade, Tarso, que era a capital da Cilícia, aquela cidade, com o passar das eras, ela seria reconhecida não pelas suas faculdades de filosofia, gramática, história, por ser um centro político e também financeiro muito forte no Império Romano. Aquela cidade não seria lembrada pelos seus grandes homens, filósofos, pensadores, não. Mas aquela cidade seria lembrada por um homem judeu, filho de fariseu,
da tribo de Benjamim, que recebeu o nome do primeiro rei de Israel, Saul. No nome hebraico, Saulo de Tarso recebeu o nome do primeiro rei, como uma demonstração da exaltação do povo de Israel e do que o Senhor havia feito através do seu povo ao longo das eras. Aquele homem foi crescendo, aquele pequeno menino, e na idade da adolescência, ele foi enviado para Jerusalém. E já pequenininho, ele aprendeu ali na sua adolescência, nos pés de Gamaliel. Ele, sendo fariseu, uma das principais seitas do judaísmo, aprendeu tudo sobre a lei. Foi doutrinado em cada detalhe. Possivelmente por volta do ano 26, depois do nascimento de Jesus Cristo, um ano antes do batismo de Jesus, Saulo de Tarso voltou para a sua cidade. Voltou como um rabino, um grande rabino, um dos melhores rabinos já conhecidos daquela época. E possivelmente chegava até a cidade de Tarso as palavras de Jesus Cristo durante o seu ministério. Porque Jesus, a fama de Jesus percorria por toda a circunvizinhança do Jordão. As pessoas de diversas nações, de diversas cidades, de diversos países, ouviram falar de Jesus. E possivelmente Saulo, lá em Tarso, havia ouvido falar sobre Cristo, sobre o Messias, que chamava os fariseus de raça de víboras, sepulcro caiados. Jesus tinha fortes puxões de orelha para os fariseus. E Saulo era um deles. Quando Jesus foi morto na cruz pelos romanos, Saulo, ouvindo dos líderes judeus que a seita chamada do caminho estava crescendo, estava expandindo, porque eles falavam que Jesus havia ressuscitado. Esta era a pregação dos discípulos de Jesus. Então Saulo, como um grande rabino, ele decide ser um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. O maior perseguidor da igreja de Jesus Cristo foi Saulo. Todavia, no caminho para Emaús, Jesus se revelou para ele. Ele ouviu a voz do Mestre, assim como hoje, nesta noite, em nome de Jesus, você ouvirá a voz dele. Você que está aqui na nave da igreja, e você que está aí em sua casa, em sua empresa, quem sabe você está aí fazendo esteira, está na academia, neste momento você está no hospital, você está me ouvindo e Jesus vai conversar com você. Jesus vai se revelar para você, da mesma forma que ele se revelou lá para Saulo. Saulo ficou cego. Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, o apóstolo foi transformado pela graça, pela salvação de Jesus Cristo. Literalmente, da água para o vinho. Ao ponto que a palavra do Senhor em Atos 9, verso 15 ao verso 16 está escrito: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus então enviou o seu profeta Ananias para conversar com Saulo, que estava cego, que passou 3 dias jejuando para entender o que havia passado com ele no caminho para Emaús. Mas Deus tinha um propósito na vida dele.
ele deveria testemunhar, ele deveria ser um pastor, um pregador da verdade, da palavra do Senhor, para os gentios, para os romanos e também para os judeus. Ele deveria avançar o evangelho para o mundo conhecido daquela época. E ele deveria também sofrer por amor a Jesus Cristo. E Paulo sofreu. O que ele fez de mal para a igreja, ele também recebeu em sua própria carne. Saulo de Tarso, agora transformado em Paulo. O nome latino dele, Paulo, foi, quem sabe, eu vou arriscar um palpite aqui, o maior líder, o maior teólogo e evangelista da igreja de Jesus Cristo. Este foi o apóstolo Paulo. E as escrituras dizem o seguinte, lá em 1 Coríntios 15, verso 9. O apóstolo diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. O maior líder, teólogo, pastor e evangelista que já houve na igreja de Cristo, escreveu 3 epístolas do Novo Testamento. Ele reconhecia sua pequenez diante de Deus. Assim como eu e você que estamos aqui conectados nessa live, você que está me ouvindo aqui na nave da igreja, precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, diante de Jesus Cristo. E este apóstolo teve um contato com Cristo, e Deus revelou para ele os mistérios do seu Filho. Agora eu vou pedir para você abrir a sua palavra em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. E para você neste momento, vai aparecer aí na tela os mistérios de Cristo. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Leia comigo. Verso 1. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro, pastor, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça e anunciada aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, por esta razão, Paulo neste momento estava se referindo ao que ele havia falado antes, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Efésios. Por esta razão, eu oro para o Pai. A razão era o seguinte: aqui em Efésios capítulo 2, no verso 12, está escrito que nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade, da igreja, nós éramos estranhos quanto às alianças da promessa, e nós vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Esta era a nossa vida. Nós vivíamos no mundo sem esperança, sem Cristo, sem Deus no mundo, estranho a todas as promessas que Deus fez na sua palavra.
E aí ele fala assim: por isto eu oro, por isso eu oro, estou orando neste momento por vocês. Mas graças a Deus ele disse o seguinte: mas vocês foram reconciliados com Deus. Em Jesus nós encontramos a paz. Jesus destruiu o muro da separação. Jesus destruiu o muro da inimizade. O pecado faz inimizade entre Deus e o pecador. Mas Jesus na cruz do Calvário destruiu o muro de separação. Então, neste momento, ele fala: nós fomos reconciliados em Cristo, por isso eu oro. E aí ele diz o seguinte: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Você já parou para pensar? Aquele homem estava preso por causa de Cristo, porque ele pregava sobre Cristo Jesus. Esta era a mensagem dele, esta era a condenação dele. Mas mesmo assim, o apóstolo possuía uma alegria, possuía uma felicidade. Sabe por quê? Ele não estava preso porque ele havia cometido um delito. Ele não havia roubado. Ele não havia matado ninguém. Para falar a verdade, ele havia sim condenado muitos cristãos que foram mortos. Mas a acusação que ele estava preso não era por causa destes pecados passados, mas por causa da mensagem de Jesus Cristo ressurreto. Que Jesus no terceiro dia venceu a morte, ressuscitou. E ele era o prisioneiro de Cristo por amor aos gentios, porque ele pregava a salvação para outras pessoas. Então, o apóstolo diz o seguinte: nós somos cordeiros de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo e coparticipantes da sua promessa. Ou seja, nós somos herdeiros com Cristo, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus, ele se fez homem. E então, quando Jesus morreu na cruz, ele nos salvou, ele nos remiu. E aí nós nos tornamos herdeiros do céu. E dentro em breve nós veremos, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, todas as suas promessas se cumprindo. E então nós teremos o privilégio de herdar a nossa herança. Porque Jesus já morreu na cruz e nos concedeu a nossa herança. E nós somos coparticipantes de todas as promessas que estão nas Escrituras. E as promessas são abundantes, promessas de felicidade, de alegria, de paz, de prosperidade, de harmonia no lar, de uma vida bem-sucedida. Mas o que é sucesso na palavra do Senhor? Sucesso é ter Cristo no coração, independente das circunstâncias, dos problemas, das adversidades. Isto que é sucesso, isso que é ter paz em Jesus. É isso que é ser herdeiro de Jesus Cristo. Porque nós somos herdeiros de Jesus Cristo, não somente nas riquezas que nós teremos em Cristo Jesus, mas nós também somos herdeiros dele, nos sofrimentos dele. E o apóstolo escreveu isto também. Mas sabe o que mais me chama a atenção, queridos? Que a palavra do Senhor nos diz que nós fazemos parte da família de Deus. E então, quando nós fazemos parte da família de Deus, isso significa que a salvação em Jesus Cristo é para todas as etnias, para todas as classes sociais, para todas as pessoas. Para você, que se considera sujo, poluído, impuro pelo pecado. Quando você olha para você mesmo e reconhece que você é um pecador, que você está lá no fundo do poço, a salvação é para você também. Jesus salva a todos, resgata a todos. E não importa, preste muita atenção, não importa a profundidade em que você se encontra no pecado, longe de Deus, no mundo, averso ao Senhor Jesus Cristo, não importa, Ele te resgata aí, onde você está, neste momento, se você aceitar. Sabe, a palavra do Senhor em Efésios 1, verso 7, diz o seguinte:
que o amor de Jesus, com as suas insondáveis riquezas, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Jesus, nós encontramos a redenção e a remissão de todos os nossos pecados. E isto me enche de alegria, de muita felicidade, porque eu, pastor Valmir, pastor Anderson, a liderança dessa igreja, você tem solução. Você tem solução, querido. Em Jesus, a solução para a sua vida. Naqueles momentos de tristeza, de angústia, naqueles momentos que você teve pensamentos suicidas, inclusive nesta semana, não é verdade? Você pensou diversas vezes em tirar a sua própria vida. Naqueles momentos ali, Jesus está contigo. E Jesus, segundo o seu amor, segundo a sua riqueza, pode te salvar aí, nessa profundeza de angústia e tristeza que está a sua mente. Ele tem este poder, e o poder de Jesus liberta qualquer pessoa. Você crê nisto? Louvado seja Deus. Se você está com dificuldade em crer, ore ao Senhor. Peça a Ele que até o final desta mensagem, pode ter certeza que a sua vida será transformada. Porque a palavra do Senhor liberta, é uma espada que penetra e divide a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Agora eu quero ler com você neste momento, Efésios capítulo 3, do verso 9 ao verso 10, ao verso 13, e vai aparecer para vocês aí na tela. Efésios 3, do verso 9, está escrito o seguinte: e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi manifesto, foi mantido, oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos pobres e as autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês, não desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, neste momento, é revelado para todos, naquele momento, que Deus criou todas as coisas, e que o mistério da redenção estava em Deus, oculto durante as eras, e foi revelado através dos apóstolos, dos profetas, e principalmente na encarnação de Jesus Cristo, quando o próprio Deus se fez homem e andou sobre o planeta Terra. Sabe, Jesus conhece o seu sofrimento, Jesus conhece você, Jesus conhece cada dificuldade, problema que a raça humana enfrenta, todas as coisas. Sabe por quê? Ele sujou os pés dele com o pó dessa terra. Ele olhou o sofrimento com os próprios olhos. Ele sofreu na sua própria carne. Afinal, ele se fez homem. Mas a Bíblia diz aqui também, que nós acabamos de ler, que Deus criou todas as coisas. E a palavra do Senhor lá em João, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é criador de todas as coisas, e Ele cria do nada. Ou seja, se a sua vida está um vazio, se a sua vida você considera ela que não tem nada, absolutamente nada, Jesus pode criar do nada que se encontra a sua vida. E a palavra diz o seguinte: havendo Deus, em Hebreus capítulo
1, do verso 1 ao verso 2, havido Deus falado de diversas formas e diversas maneiras, através dos seus profetas, nos últimos dias, Ele falou através do Filho, o qual fez também o universo. Jesus criou o cosmo, Jesus criou o universo, e Ele mantém tudo isso nas suas mãos, pelo seu poder, pela palavra de Cristo, pela palavra do Pai e do Espírito Santo. Todas as coisas foram criadas. Do nada, o mundo visível e o mundo invisível, todas as coisas. Ou seja, se Jesus criou todas as coisas, Ele tem também poder para criar uma nova vida para você, para restaurar você em uma nova mulher, em um novo jovem, em um novo adolescente. Do nada. Você crê nisso? Eu creio, porque Ele tem este poder. E a palavra do Senhor diz aqui, que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, este versículo aqui está querendo dizer o seguinte: o caráter de Deus foi vindicado na cruz do Calvário. Você sabe o que significa isto? Significa o seguinte: lembra que Satanás, lá no céu, acusou a Deus que a lei de Deus, que representa o caráter de Deus, era difícil de ser guardada? Na cruz do Calvário, o caráter de Deus foi vindicado. Jesus viveu neste planeta, plenamente homem, plenamente Deus, mas sem usar os seus poderes divinos. E sem pecado, Ele foi vitorioso na cruz do Calvário. E agora, na igreja é revelada o caráter de Deus. O caráter de Deus também é vindicado aqui na igreja, quando nós vivemos em novidade de vida, quando nós vivemos transmitindo amor, alegria, felicidade, paz, perseverança, mesmo diante dos problemas. Nós estamos demonstrando que o caráter de Deus também foi vindicado. É isto que o texto quer dizer. Mas olha só que maravilha. De acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. A nossa salvação está em Cristo. A solução para a sua vida está em Cristo. Tudo culmina em Cristo. A Bíblia diz o seguinte, veja só. Jesus faz convergir todas as coisas nele, as celestiais e as terrestres. Isso está escrito em Efésios 1, verso 10. Todas as coisas convergem em Cristo, tanto as celestiais como as terrestres. Todas as coisas estão nele, são para ele, procede dele. Que tal a sua vida também estar em Cristo? Sabe por quê? Porque o plano da salvação foi planejado, foi arquitetado, antes do homem pecar, antes de Deus criar o primeiro casal, Adão e Eva, Deus já havia planejado o plano da salvação. Deus já desejava, Terezinha, salvar você. Já desejava. Deus já planejava salvar você, querido, que está aqui agora com a gente conectado. Mas para isso acontecer, você precisa colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele precisa estar acima de todas as coisas. Em primeiro lugar. Qual será a sua decisão? Qual será a sua escolha? Jesus hoje te chama. Sabe por quê? Este plano maravilhoso da graça, da salvação, foi planejado muito antes. Muito antes. E Ele morreu na cruz para te salvar. Para te salvar. Você consegue compreender isto? Mas o apóstolo termina esta parte aqui dizendo bem assim: não desanimem por causa das minhas tribulações. Não desanimem por causa das suas tribulações. Não desanimem, mesmo diante dos problemas, das adversidades,
das preocupações. E sabe, aquele homem sabia o que ele estava falando. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz o seguinte. Veja comigo, abra a tua palavra aí. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 6. Olha só o que o apóstolo escreveu. Perdão, 2 Coríntios 1, verso 6. Ele diz o seguinte: se fomos atribulados, é para a nossa consolação e salvação de vocês. Se fomos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Você está percebendo o que a palavra do Senhor diz? Se fomos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Sabe o que significa isso? Que o problema que você está enfrentando neste momento com a sua família, com as suas finanças, diversas adversidades, é para a sua salvação. Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para nos salvar. Deus permite. E o apóstolo está dizendo exatamente isto, que essas tribulações, que as diversidades, que os problemas, é para a nossa salvação. E no verso 5, ele diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ou seja, a consolação, a paz que você tanto almeja e deseja está em Cristo Jesus. Ele é a solução para a sua vida. E ele bem sabia disso. Vejam só comigo, abra a tua palavra lá agora, em Atos capítulo 14, verso 19. Atos 14, 19 está escrito o seguinte: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O apóstolo Paulo, o maior líder, teólogo, evangelista da igreja de Jesus Cristo sobre esta terra, ele havia sido apedrejado, dado como morto pelos judeus. Os discípulos foram lá, pegaram ele, levaram ele até Barnabé, trataram das feridas dele por causa dos apedrejamentos, e a Bíblia diz que no dia seguinte ele viajou para outras cidades, para fortalecer os discípulos. E a palavra do Senhor diz que ele estava pregando boas novas. Você consegue compreender que alegria mesmo diante das adversidades? Sabe, tem gente que quando passa por alguns problemas na vida, só reclama. Tem gente que reclama de tudo. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Quando recebe o salário no início do mês, reclama. Reclama do carro, reclama da esposa que tem, reclama dos filhos, reclama de tudo. Por favor, em nome de Jesus, pare de reclamar. Este apóstolo apedrejado, no dia seguinte, mesmo sofrendo com as dores, estava pregando as boas novas, e ele dizia assim para os seus discípulos: olha só, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, para você que está aqui na nave da igreja, você que está aí em casa, está querendo dizer o seguinte: o ouro é refinado com fogo. Querido, olhe além
do problema, olhe além da preocupação, da tribulação, da adversidade. Olhe além. E você verá que Deus está trabalhando contigo. Deus está trabalhando no seu caráter, te modelando. Sabe por quê? Ele quer te salvar. Se você está neste momento agarrado com o pecado, se você está colocando a sua faculdade em primeiro lugar, a sua empresa em primeiro lugar, o seu trabalho em primeiro lugar, se você não confia em Deus, se você não acredita que quando você guarda o dia do Senhor, o dia de sábado, que Ele vai te sustentar, eu quero te convidar, neste momento, a crer na palavra do Senhor, a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, a acreditar na sua graça, e ver além deste problema, desta aflição que você está enfrentando. Você consegue compreender isto? O mistério de Cristo foi revelado para o apóstolo, para a salvação de todos nós, para a nossa salvação. Mas nós ficamos reclamando de tudo. Seja positivo. Sabe por quê? Este apóstolo disse o seguinte, em Filipenses 4, verso 11 ao verso 13, ele diz assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele pode, eu e você também podemos aprender a viver contente em todo e qualquer problema. Pare de achar que o carro que você tem hoje não é suficiente. É claro que você não vai deixar de sonhar, mas aprenda a ser contente com aquilo que você tem, com a família que você tem. Você está conseguindo compreender isto? Mas isto vai além de bens materiais, isso está relacionado com o nosso espiritual, com o nosso emocional. Eu espero que você entenda esta mensagem do apóstolo. E a palavra do Senhor diz agora o seguinte, vai aparecer para você aí, Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Acompanha comigo. Efésios 4, verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa Ele subiu? Senão que também havia descido nas profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Isso aqui me impressiona demais. Sabe por quê? A graça nos foi concedida em Cristo Jesus. Você é salvo pela graça, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Mas Jesus te salva aonde você está. Jesus perdoa os seus pecados. Isto aqui é tão profundo que nos diz que Ele desceu nas profundezas da terra. Jesus foi sepultado numa tumba, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Jesus destruiu as cadeias da morte, e Ele levou consigo para o céu, quando Ele subiu, quando Ele foi assunto aos céus, prisioneiros da morte. E esta mensagem aqui, esta palavra aqui, está querendo dizer o seguinte, está conectado lá com Mateus, capítulo 27, do verso 51 ao verso 53, onde diz que quando Jesus ressuscitou, vários mortos, santos, ressuscitaram com Ele e apareceram a muitos. E sabe, quando Jesus voltar, Ele irá ressuscitar todas aquelas pessoas que morreram crendo nele como seu Salvador pessoal. Jesus tem poder para quebrar as cadeias da morte. Louvado seja Ele. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte, que Cristo subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
Jesus deseja encher a sua vida de alegria, de felicidade, com o Espírito Santo, de paz, de harmonia. Jesus tem este poder. E a palavra revela isso em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Vai aparecer para você neste momento. Agora nós veremos a oração do pastor. O pastor está orando. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Neste momento, então, o pastor Paulo se ajoelha em meu favor e em seu favor. Ele ora por nós, ele intercede por nós, e ele fala que Deus recebe o nome de todas as pessoas, de todos os seres, aqui no céu e na terra, de toda a família. E lá, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, verso 5, Jesus diz o seguinte para você: ao vencedor será igualmente vestido de vestes brancas, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Deus recebe o seu nome no céu. Deus escreve o seu nome lá nos livros celestiais, no livro da vida. Deus está te chamando para ser um vitorioso, para ser um vencedor, para fazer parte da família do céu. E aí, o segredo está em Cristo. Você já percebeu que as palavras que eu mais repito, e as palavras que o apóstolo mais repete é em Cristo Jesus? Você está percebendo que a sua vida precisa estar em Cristo Jesus? Sabe por quê? A palavra do Senhor diz o seguinte, que o amor de Jesus Cristo, toda a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecimento, não pode mensurar o amor de Jesus Cristo por nós. Jesus te ama. Jesus te amou tanto que Ele morreu em seu lugar. Jesus te amou tanto que Ele perdoa todos os seus pecados e deseja que você viva em novidade de vida. Você consegue compreender isso aqui? Que Ele é tão poderoso que Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida, que vai além, infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos para Ele. E aí as Escrituras nos diz o seguinte, que a glória do Senhor esteja em Cristo. Jesus pode dar infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo ao Senhor, do que aquilo que você está orando, ou quem sabe você está pensando. Mas o que mais me chama a atenção aqui também, é que Jesus quer habitar em nós. Jesus quer fazer uma obra em nós. Sabe, a minha vida tem sido transformada. Não somente a minha, a do pastor Valmir. Vocês já perceberam pelas mensagens. E nós desejamos mais do que nunca que vocês também sejam transformados. Sabe por quê? Jesus Cristo está voltando. E eu mais do que nunca estou aguardando o meu Salvador vindo nas nuvens do céu. Você deseja aguardá-lo também?
Então nós vamos agora para a parte final do nosso sermão. Agora vai aparecer para você Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. E você vai ver a maravilha da salvação. Vejam só, Efésios 4, verso 1 em diante. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora, neste momento, é o prisioneiro de Jesus Cristo que está falando. Aquele homem que estava encarcerado, mas que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. E aí ele fala o seguinte: rogo que vocês vivam de maneira digna, conforme a vocação que vocês receberam. Jesus te chamou, você já foi batizado. Jesus te chama neste momento para viver conforme a vocação que você recebeu. Você agora deve viver em novidade de vida. Você precisa ser transformado, transformada através da contemplação. E essa contemplação deve levar você a falar do amor de Jesus a outras pessoas. Você precisa falar do amor de Jesus aos seus familiares, aos seus amigos, às pessoas que estão ao seu redor. As pessoas estão sem esperança. Basta você andar aqui nas ruas de Cuiabá ou nas ruas da cidade onde você mora e você verá várias pessoas sem esperança. Você verá várias pessoas vendendo o seu corpo para sobreviver. Você verá várias pessoas nos bares enchendo a cara de bebida alcoólica. Você verá várias pessoas na sarjeta passando fome, frio, nudez. Você verá o pecado do mundo. Você verá pessoas egoístas nas empresas, nos comércios, pessoas prepotentes. Você verá, mas Deus te chama para viver diferente, segundo a vocação em Cristo Jesus. A sua vida precisa estar pautada em Cristo, segundo a vocação que você foi chamado. Você precisa então ser modelado segundo Cristo. Você consegue compreender esta profundidade da palavra do Senhor? E aí ele diz assim, sejam completamente humildes. Humildes. Não importa quem você seja, não importa o que você tem, quem você é, aprenda a ser humilde. Trate as pessoas com simpatia. Trate as pessoas com amor. Jesus, sendo Deus, Ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura era um coxo, onde colocava alimento para os animais. Paulo disse o seguinte em Filipenses, que Ele sendo Deus, Ele se humilhou e não usurpou ser considerado como Deus, porque Ele veio em natureza humana. Seja humilde, completamente humilde. Seja dócil. Transmita amor. Se você contemplar a Jesus Cristo, você verá que o amor vai superabundar do seu coração, da sua mente para outras pessoas. As pessoas vão reconhecer que na sua vida, que em você há muito amor. Que você tem muito amor para dar para todas as pessoas. Sejam completamente pacientes, suportando uns aos outros com amor.
Para que ficar brigando tanto com a sua esposa e com seus filhos? Suporte com amor, porque o amor está acima de todas as coisas, quando nós amamos. Seja completamente também unido no Espírito Santo pelo vínculo da paz. O segredo está no Espírito Santo. O Espírito Santo une todas as coisas. Nós acabamos de ver nas Escrituras que há um só corpo. Jesus quer que você participe do rebanho dele. Há também um só Espírito. O Espírito Santo é aquele que convence você do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também é o que concede os dons. O Espírito Santo é aquele que nos sela, que nos separa quando nós somos batizados na água. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele é o penhor da nossa herança, até que Jesus volte. Ele une todas as coisas. E a palavra do Senhor diz também que há um só batismo. Ou seja, o batismo pela imersão nas águas. O batismo representa que nós estamos sendo conectados com Cristo. Nós estamos morrendo com Cristo. Nós agora viveremos com Cristo em novidade de vida. Você consegue compreender isto? Que Jesus está te convidando para entregar a vida a Ele? Jesus está te chamando para ser batizado, para descer as águas. Jesus te chama neste momento para fazer esta aliança com Ele. As Escrituras dizem o seguinte, Lucas 14, verso 26 a 27. Se alguém vem a mim, é o próprio Jesus falando. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Falta uma coisa na sua vida. E esta coisa é Jesus Cristo. Este ser, Deus Todo-Poderoso, falta na sua vida. Não importa o que você está passando. Não importa quem você vai precisar enfrentar. Quer seja pai, mãe, esposa, filho ou filha. Não importa. Jesus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Talvez você está pensando nesse momento, mas pastor, as pessoas lá na faculdade vão zombar de mim, no meu emprego, vão tirar sarro de mim, porque agora eu vou virar um crente, eu vou virar um cristão. Mas Jesus te salva. Jesus te convida para ser o exemplo, o modelo para estas outras pessoas. E a Bíblia diz assim, em Gálatas 3, no verso 26 ao verso 27, está escrito: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E todos nós que somos batizados, nós somos revestidos com Cristo na nossa vida. Falta-lhe uma coisa, é Jesus Cristo na sua vida. Reconheça, aceite Ele como seu Salvador. Ele te convida, Ele te chama, Ele te exorta. E este é o momento da sua decisão. Este é o momento da sua entrega. Ele já fez tudo por ti. Ele deseja te reconectar com Ele. Ele deseja te dar uma vida abundante, com paz, mesmo diante dos problemas, das angústias. Você consegue compreender isto? Ele deseja te salvar. Jesus deseja lavar todos os seus pecados da sua vida. Deseja fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. E Paulo disse, nas Escrituras tem um texto muito interessante, onde está escrito em Atos 9:18, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se,
foi batizado. Então imediatamente caiu algo como se fosse escamas de seus olhos. E ele foi batizado. Neste momento, através desta mensagem do Senhor Jesus Cristo para você, parece que caiu algo dos seus olhos. E que você reconhece que precisa de Jesus na sua vida. E este é o momento da sua entrega. Não endureça o seu coração. Entregue a sua vida por completo. Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal e se decida pelo batismo e seja batizado nas águas em nome de Jesus.